A entrevistada de hoje do Cinetec é a professora Yolanda. Professora Yolanda, primeiramente, obrigado pelo presente, por aceitar o convite, viu? Eu que agradeço. Por que letras? É uma longa história. Assim, a princípio, quando eu estava me preparando, eu pensei em fazer psicologia. Aí foi uma equipe da Federal lá na escola e, assim, para dar umas dicas de como seria, né? Era escola pública. Aí eles disseram que era verdade. Poucos alunos de escola pública têm acesso, né? Então seria bom que vocês conhecessem, soubessem. Aí deram uma dica assim: que disciplinas você gosta mais? Né? Assim, eu nem tinha atentado para isso na minha escolha, né? E que disciplinas você gosta mais? Aí eu comecei a comparar o curso que eu queria com as disciplinas com as quais eu me identificava. O curso de psicologia é principalmente química e biologia, porque ele tem uma parte dentro de saúde, pelo menos é assim na Federal. Uma parte do curso é feita no Cefis, outra parte é em saúde, né? Tem laboratório e tudo. Aí eu vi que eu era péssima em química, que eu não gostava de biologia e que eu gostava muito de história da literatura. Gostava muito dos textos. Então, quando a professora começou a explorar isso aí, desde o segundo ano, porque no primeiro a gente foi um ensino deficitário, né? Mas no segundo eu comecei a me apaixonar com a professora que mostrava pra gente os textos, a gente começou a apresentar e tal. Aí eu disse, não, pelas disciplinas que eu gosto, o curso não é psicologia, o curso é letras. Aí pronto, comecei a fazer letras, gostei. E como foi teu primeiro dia de aula como professora? Foi aterrorizante. Eu acho que a maioria das pessoas tem esse primeiro dia, porque assim, não preparam a gente. Primeiro a faculdade, ela não prepara, pelo menos a federal, ela é assim, ela é bem teórica, né? Você não estuda aquilo que você vai ensinar, você estuda discussões sobre determinados temas na área de gramática, de linguística, de literatura. E quando a gente vai para a prática, né? Primeiro a gente 6 meses observa, nos próximos 6 meses a gente dá aula sob a supervisão de um professor. Então a gente vai despreparado. Também ninguém diz pra gente o que é que a gente vai encontrar, né? Eu tinha muita ilusão a respeito. Eu achava que ia ser de uma forma e quando eu vi a recepção dos alunos é outra coisa, né? Tem várias realidades. Tem aluno que está ali por vários motivos, não exatamente para estudar. Né? Então a universidade ela não prepara a gente bem. Então colocaram logo na 5ª série um monte de alunos assim juntos, eu fiquei meio apavorada. Aí depois fui pegando com os colegas, né? Porque a gente aprende muito com os colegas. Aí fui aprendendo a lidar e tal, e aí fui me adaptando, mas a princípio foi bastante difícil, por causa, assim, acho que principalmente, não só, mas principalmente pelo fato de o curso não preparar bem a gente. E o inglês, né? Você faz letras, né? Com inglês. Você tem preferência em dar aula de inglês ou preferia dar Eu gosto mais. Por exemplo, quando eu comecei a estudar inglês foi por influência do meu irmão. Né? Tem 10 anos de diferença entre eu e ele, né? Entre mim e ele. Aí ele tinha bastante material, então eu estudava em casa. Quando eu cheguei na Federal, o nível era muito alto. Então, grande parte das pessoas na primeira aula migraram para espanhol. Eu, assim, se eu fosse pela lógica, eu também teria feito isso. Porque eu não tinha curso de inglês, eu estudava na escola pública, né? Eu estudava sozinha, inglês em casa com o material que ele tinha, mas não tinha a facilidade que tem hoje, internet, né? Google Tradutor. Não tinha, então eu ralava bastante. Mas aí, como eu gostava muito de inglês, eu encarei o inglês. Aí a aula, o professor não fala em português, o trabalho tem que ser apresentado em inglês. Fui para a final algumas vezes, para a final. Mas como eu gostava muito, eu gosto muito, aí eu enfrentei, né? Consegui, venci, porque consegui me formar nas duas, português e inglês. Me fala um pouco da tua infância. Como foi tua infância? Minha infância é o seguinte, eu sou a 10ª filha de irmãos adultos.
Então, é como se fosse uma filha única, né? Muito paparicada e tal. Só que eu não tive muitas crianças para brincar. Eu tinha poucas opções, né? Assim, criança coleguinha de rua, mas em casa eu não tinha. Então, eu tive uma infância presa. Apesar de que um período eu pude, assim, eu podia brincar na frente de casa, podia brincar com fulaninho, com outro, assim, porque era uma comunidade difícil. Então, eu não fui uma criança assim livre para brincar em todo local e de qualquer forma. Mas eu tive uma infância boa, assim, eu tive uma infância que tive o que eu precisava, né? Não tinha tudo que eu queria, era uma infância pobre, mas tinha o que eu precisava, né? E tive assim pais que me protegeram, que educaram, né? Que direcionaram, irmãos também que me ajudaram. Eu fui a única na família que pôde estudar, assim, sem trabalhar. Eu pude estudar sem trabalhar. Né? Eu entrei logo no estado, eu não tive empregos anteriores, né? Que foi um privilégio que meus irmãos não puderam ter, que trabalharam muito cedo, com 15 anos, né? Ou trabalharam no comércio. Então fui, de certa forma, privilegiada. Voltando a falar sobre a tua vida como professora, qual é o teu maior desafio nessa profissão? Olha, eu acho que o maior desafio de todo professor hoje em dia é se adequar à nova geração. Que a gente tem uma geração muito diferente da nossa. Nós fomos alunos completamente diferentes. Com certeza. Em situações diferentes, né? A relação professor-aluno era diferente. Eu acho que o meu maior desafio é conseguir esquecer, me despir da relação professor-aluno anterior e conseguir me adequar à nova. A principal é essa. Como tu se vê daqui a 5 anos? O que eu gostaria mesmo, assim, o que eu sonho é, dentro da mesma área, poder estar, por exemplo, no IF, num concurso do IF, poder estar ensinando numa escola que ofereça mais recursos, né? Eu acredito que as federais, elas oferecem mais recursos, né? Elas selecionam bem, então é o meu sonho. Teu objetivo, né? É o meu objetivo. Consegue. E aí, bora pro bate-bola? Vamos Vamos embora? Já sabe como é o Dr. Paula, né? Diga uma palavra, diga a cabeça. Cidade. Cidade, Recife. Família. Ai, família, amor. Educação. Educação. Em casa. Esporte. Esporte, natação. Professores. Amigos. ET José Alencar. Um desafio. Inglês. Uma paixão. Uma paixão. Essa foi a professora Yolanda. Professora, muito obrigado pelo vídeo. Obrigada.